E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o William Oliveira da Portal Agrimensura e nós estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos tratar um assunto que eu considero muito interessante, que é a simplificação das curvas de nível no Civil 3D. Vou explicar o que eu quero dizer com isso aí. Ocorre que essa semana eu recebi um arquivo em DWG com as curvas de nível todas geradas via Agisoft. E não sei se você já viu essas curvas geradas pelo Agisoft, elas vêm com uma estética não muito interessante, uma estética bem difícil ali de compreender, fora do tradicional, que são aquelas curvas mais simplificadas. Então eu resolvi estudar aqui uma forma de simplificar essas curvas já no Civil 3D e eu vou passar esse conteúdo para você. Mas antes de nós iniciarmos esse vídeo, eu quero ressaltar aqui um ponto importante, que essas curvas que são geradas pelo Agisoft, elas também podem ser simplificadas e deixar elas com um layout bacana diretamente no Agisoft. Então eu vou fazer o seguinte, se esse vídeo aqui nós cumprirmos uma meta de 200 likes, eu também irei gravar um vídeo mostrando como esse procedimento pode ser feito no Agisoft, é isso mesmo. Então se você gostou da ideia desse vídeo e também da possibilidade de nós criarmos um outro vídeo mostrando a parte do Agisoft e você quiser me incentivar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê o seu like, comenta aí embaixo o que você achou e agora a gente vai então para a tela do computador e vamos lá! Bom pessoal, nós estamos aqui com o nosso desenho já em tela e antes de nós iniciarmos os procedimentos desse vídeo, eu quero detalhar aqui alguns pontos importantes. Primeiramente, quando a gente fala de simplificação de curvas, a gente precisa ter um pouco de coerência nessa simplificação para que você até tome cuidado com os recursos, né? Para que você não perca a precisão. Uma vez que a gente simplifica as curvas, a gente está, evidentemente, também perdendo a precisão delas. Por exemplo, vou dar o zoom aqui em alguma delas e observe como ela é tão detalhada, né? Geralmente a gente faz nesse molde mais simplificado por conta da estética e tudo mais. Então, quando você for utilizar esses recursos, tome cuidado para você não exagerar demais e perder precisão. Então, outra coisa que eu quero analisar com vocês é que se eu selecionar aqui a nossa curva de nível e analisarmos aqui na aba de propriedades, ela é um objeto do tipo 3D Polyline, um objeto do AutoCAD tradicional. O Civil 3D não sabe que isso aqui é uma curva de nível, ele pensa que é um desenho qualquer. E assim como se nós analisarmos também qualquer parte aqui do nosso MDT, ele é do tipo 3D Face, um pouquinho diferente, mas é um objeto comum do AutoCAD. O Civil 3D não tem ciência de que se trata de um MDT. Portanto, nós precisamos transformar esses objetos em um objeto que o Civil 3D reconheça. Aí eu posso fazer essa transformação tanto utilizando a curva de nível como também utilizando o MDT. O grande X da questão é que nós precisamos criar uma surface dentro do Civil 3D e aí tem essas duas formas, tanto pela curva quanto pelo MDT. Então fica ao seu critério utilizar uma ou outra. O que eu vou dar de dica aqui é que quando você faz isso pelo MDT, a precisão resultante, né, que você vai obter lá na frente será ainda melhor, tá? Outra coisa é o seguinte, esse arquivo aqui, ele foi criado utilizando um template do DR. Então, vou explicar aqui o que eu quis dizer com isso. Eu recebi um arquivo DWG de uma pessoa, como eu disse no início do vídeo, e eu não utilizei esse arquivo, né, para fazer as transformações. Eu peguei esse arquivo, selecionei todo o desenho, dei um Ctrl C, copiei ele e colei num template vazio do DR no Civil 3D. Se você não sabe o que é o template do DR do Civil 3D, então vou deixar na descrição desse vídeo um link que dá acesso ao nosso curso essencial do Civil 3D. Então se você não conhece o nosso curso ainda, dá uma olhadinha lá porque é interessante para você. Tá? Outra coisa é o seguinte, então eu peguei esse conteúdo do arquivo DWG, selecionei todo ele, dei um Ctrl C e colei ele num template vazio. Então se eu até abrir aqui a caixa de layers, você vai perceber que tem todas as layers pré-definidas do template do DR, da forma como a gente sempre utiliza. Por que eu fiz isso aí? Para a gente poder simplesmente ganhar algum estilo aqui, a gente ganhar tempo, né? Não tem necessidade toda vez que a gente for fazer um projeto, nós iniciarmos do zero um template. Isso seria uma perda de tempo muito grande.
Outra coisa é o seguinte, esses objetos que nós analisamos, nós temos a 3D Polyline e a 3D Face. Muitas vezes o Civil 3D não reconhece alguns objetos, então você às vezes quando não conseguir fazer com que Civil 3D reconheça aquele objeto, você explode ele para que ele se transforme num objeto um pouco mais simples e aí sim você tenta novamente utilizar o procedimento. E isso vai ficar muito claro a hora que a gente for transformar as coisas aqui. Eu vou optar por fazer a transformação do nosso MDT, porque aí fica um pouco mais preciso. Então eu vou desligar a nossa layer das curvas de nível, tá? Então clico aqui, vou desligar a layer, ficou só o nosso MDT. E aí nós vamos fazer o seguinte, vocês vão vir aqui na aba Tool Space, que é essa aba lateral aqui, que fica na nossa lateral esquerda. Se ela não estiver aparecendo para você, você clica aqui na aba Home, na nossa parte superior, e em seguida em Tool Space vai aparecer essa janelinha e aí você vai ver que ela tem 4 abas principais. Uma delas é a Prospector e é nessa mesmo que a gente vai trabalhar. Dentro dessa aba Prospector nós temos aqui a Surface. Então você vai clicar com o botão esquerdo sobre Surface, em seguida com o botão direito e vai selecionar a primeira opção Create Surface. Vai aparecer uma janelinha já com alguns recursos aqui do template do DR, então ele já vai puxar os estilos que a gente vai criar. Então a gente só vai dar um OK aqui e ele vai criar aqui então um maisinho nessa lateral esquerda do Surface. Vou expandir ela e está aparecendo aqui, ó, Superfície 01, que é a superfície que nós iremos criar, ou seja, nós precisamos agora informar para o Civil 3D o que conterá a nossa Surface. E aí que está o X da questão, vamos expandir esse maisinho e novamente vamos expandir o Definition. Expande aí, nós vamos ter várias opções, sendo que nós vamos informar para o Civil 3D que nós vamos criar uma Surface a partir dos desenhos e objetos que estão aqui no nosso mapa. Então eu vou clicar em Drawing Objects com o botão direito e vamos escolher a opção Add. Vai aparecer uma janelinha e eu preciso escolher qual é o tipo de objeto. Se vai ser 3D Faces, se vai ser Lines, se vai ser Points. Veja aqui, por exemplo, que nós não temos a opção de 3D Polyline, que era o tipo do objeto da nossa curva de nível quando a gente selecionou lá. Portanto, eu não conseguiria transformar aquelas curvas em uma curva do Civil 3D. Então, uma forma da gente fazer isso aí seria simplesmente explodindo aquelas curvas, de forma que a gente teria vários segmentos de linhas, todas com suas altitudes, e aí a gente poderia utilizar a opção Lines. Observando ainda que existem outros métodos da gente transformar essas curvas em curvas reconhecidas pelo Civil 3D, como é o caso, por exemplo, dessa opçãozinha aqui no canto, que é o Contours, que essa opçãozinha aqui eu consigo transformar aquelas curvas, inclusive de 3D Polyline, para curvas do Civil 3D. Porém, eu não curto muito utilizar esse recurso porque, às vezes, quando a curva é muito detalhada, como é o caso do nosso desenho, às vezes dá algumas diferencinhas ali e eu não gosto muito da estética gerada, tá? Então, eu costumo, às vezes, explodir essas linhas para depois sim vir aqui nessa janelinha que nós estamos e selecionar a opção Lines. No nosso caso, a gente não vai utilizar Lines porque eu vou utilizar o nosso MDT como referência. Então, o MDT, o tipo de objeto era o 3D Face, tá? Então, seleciono aqui, vamos dar uma descrição, vou chamar, por exemplo, de MDT e vamos dar um OK. O cursor vai se tornar um quadradinho e teria acontecido da mesma forma se eu tivesse selecionado a opção Lines, tá? Qualquer uma daquelas ferramentas. E a gente vai selecionar o conteúdo aqui que a gente quer transformar. Então, clico aqui uma vez na tela, seleciono com o botão esquerdo, né? E aí, às vezes pode demorar um pouquinho esse procedimento. Você vai perceber aqui na parte de baixo que nós temos aqui inúmeros objetos reconhecidos pelo Civil 3D, né? Então nós temos 165 mil, um pouco mais do que isso, de objetos reconhecidos pelo Civil 3D. Se não tivesse reconhecido, ele apareceria como o número 0, tá? Então aí, para finalizar, você só vai dar um Enter. E aí você vai perceber que o Civil 3D já até criou aqui as curvas de nível utilizando o MDT. Pode haver alguma variação entre as curvas de nível, uma vez que o Civil 3D tem o procedimento interno dele para a geração das curvas, diferentemente, por exemplo, do Agisoft, que é da onde veio essas curvas de exemplo, tá? E agora, como a gente já tem um MDT criado, a gente pode desligar esse MDT, que é um MDT de objetos tradicionais do AutoCAD. Então eu vou desligar a layer, né, desse MDT e eu quero comentar também algumas coisas aqui inerentes a esse MDT.
Primeiramente, é o seguinte, as nossas curvas elas foram geradas aqui já com uma determinada aparência porque nós estamos utilizando o tal do template do DR. Se eu não tivesse utilizando nenhum template, elas ficariam todas precisando ali de algum ajuste, com uma aparência, um layout não muito bacana. E o nosso MDT ele já está aqui, apenas não está sendo exibido. Se eu quisesse visualizar esse MDT, como que nós faríamos? Eu venho aqui na aba Prospector novamente, vou jogar aqui essa telinha um pouco para cima, vou minimizar novamente essas telinhas, né, que a gente havia maximizado, ficou só aqui, ó, Surface e a superfície 01 que a gente criou, botão direito nela e vem aqui na opção Edit Surface Style. Nesta janelinha aqui a gente vem nessa aba Display e vamos selecionar essa opção dos triângulos, vamos habilitar e clicar em Apply. Em seguida, para fechar, vamos dar um OK. Então está aqui, né, nosso MDT geral, né, aparecendo agora na nossa tela. Inclusive a gente tem aqui algumas partes para remover desse MDT. E para fazer essa remoção, basta a gente selecionar o nosso MDT, ele vai ficar azul, né, um azul diferenciado. E aqui na parte superior do nosso AutoCAD Civil 3D, na nossa Ribbon, teremos essa opção agora que é o Edit Surface. Clica sobre ela e em seguida na opção Delete Line, o cursor se torna um quadradinho, você pode clicar num ponto aí na tela com o botão esquerdo e deslocar o seu mouse até onde você quer fazer a remoção. Então cliquei até essa parte, posso selecionar mais um pedacinho aqui e em seguida eu posso dar um Enter no teclado para apagar este conteúdo aí. E pronto, né? Nós removemos aqui a parte que não nos interessa do nosso MDT. E aí a simplificação funciona da seguinte forma, nós temos aqui nosso MDT, veja que ele é bem complexo, cheio de arestas e triângulos, então eu vou selecionar qualquer parte dele ou das curvas de nível, novamente nós vamos aqui em Edit Surface e agora a gente vai aqui em Simplify Surface, vai aparecer uma janelinha onde a gente pode contrair as arestas ou remover pontos existentes no nosso desenho, no nosso MDT, conforme mostra essas imagens aqui. Vamos começar com essa primeira opção, onde nós vamos clicar em Next, novamente em Next, ou seja, porque a gente quer utilizar toda a superfície, então vamos clicar em Next, e aqui o tanto que nós queremos suavizar, no caso, ou remover, melhor dizendo. Então no caso eu quero remover, por exemplo, 90%, e vamos clicar em Apply. Ele vai fazer a remoção, demora um instantinho esse procedimento a ser feito, vamos aguardar. E aí nós temos aqui então o resultado já de pontos removidos. Porém, para a gente visualizar os efeitos, a gente clica aqui no botão Finish. Veja o que vai acontecer aqui com o nosso MDT. Ele diminuiu muito a quantidade de arestas. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou desligar temporariamente o nosso MDT para facilitar a visualização das nossas curvas. Então, botão direito aqui em Superfície 01, em seguida Edit Surface Style. Vamos desligar os triângulos e dar um OK. E aí a gente tem aqui os nossos resultados. Veja que já está bem melhor a aparência da suavização das nossas curvas. Posso selecionar qualquer uma dessas curvas agora. Vem novamente aqui em Edit Surface e vamos novamente aqui em Simplify Surface. Agora vamos escolher essa parte de baixo para remover pontos do nosso MDT. Então vamos clicar em Next. Vamos utilizar toda a nossa superfície, novamente em Next. Vamos determinar aqui o quantos por cento a gente quer fazer a remoção. Eu não sei aqui um número bom, esse é um procedimento que você precisa eventualmente repetir algumas vezes até ver bem os resultados. Vou chutar aqui em 70% nessa oportunidade. E qual que é o máximo de alteração de elevação que será considerado entre esses pontinhos aí? Tá com 1 centímetro, ou seja, a cada 1 centímetro será removido uma quantidade. Vamos clicar em Apply e vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar um instantinho, em seguida em Finish. E vamos ver os resultados. Sofreu pouquíssima alteração. Então, pessoal, eu quero que vocês façam essas simulações várias vezes aí. Eu vou repetir o procedimento aqui, tentando fazer algumas alterações. E o procedimento é assim mesmo. É necessário, muitas vezes, você reaplicar o procedimento, porque é melhor às vezes você ir replicando e removendo pequenas partes do que você já fazer uma suavização muito extrema e perder muita informação. Então, selecionei novamente essa parte, vamos dar um Next, vou avançar aqui e vou alterar aqui de repente para 80%. Vamos experimentar aqui os 80%. E aonde está as alterações máximas de elevação que tem essas alterações, eu vou alterar de 1 centímetro para 10, tá? Clico aqui em Apply
Esses 10 centímetros basicamente é o seguinte, você tem muitos pontos ali na sua elevação e muitos desses pontos, eventualmente, eles estão a uma elevação, uma diferença de elevação de apenas 1 centímetro. Então eu quero que seja considerado pontos com diferenças de 10 centímetros, por exemplo. Então clico em Apply e novamente em Finish vamos ver os resultados. Deu mais uma simplificada. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para melhorar a estética é suavizar o nosso contorno. Então clico novamente aqui na nossa superfície, em seguida em Edit Surface e venho aqui na opção Smooth Surface. Então clica sobre ela. Nessa telinha aqui a gente pode selecionar um método que a gente vai utilizar o Natural mesmo, que é o que está escrito aqui. Vamos deixar também como Grid. Vamos selecionar aqui onde está 0 na Output Region. Clica nesses 3 pontinhos. E aí vai demorar um instantinho, né? O cursor vira um quadradinho, mas você não precisa selecionar nada. Você vai digitar S de Surface, então S, Enter. E ele vai voltar para aquela tela anterior agora já com o número 1. E qual que é o espaçamento em X e Y que a gente quer fazer essa suavização? Vamos fazer um teste aqui com 50, por exemplo, para a gente ver como que vai ficar isso aí. Então digito 50 em X e em Y e em seguida vamos dar um OK. E ver aqui os resultados. Novamente sofreu pequena variação. Mais uma coisa que a gente pode fazer ainda é aqui na opção Surface, na nossa aba Prospector, botão direito, Edit Surface Style. A gente tem aqui na aba Contours, a gente pode expandir esse Contours Smoothing, que é para a gente suavizar a curva de nível. Aqui tem que estar como True, tá? Essa opção aqui. E aí a gente pode então puxar essa abinha, né, que fica na parte de baixo até o limite e dar um outro apply. Vai suavizar mais um pouquinho a curva. São micros detalhes, às vezes não dá para perceber suficientemente bem. Bom, eu poderia ainda simplificar ainda mais. Como? Repetindo esse procedimento. Vamos fazer um teste aqui, não sei se vai ficar bom. Vou selecionar novamente e vamos remover mais um pouco aqui de pontos, né? Então, Simplify Surface. Então selecionei, né, a superfície, vim ali em Edit Surface e vou escolher novamente a opção Simplify Surface. E aí a gente precisa fazer uma simulação aqui. Eu quero contrair mais algumas arestas, eu quero remover mais alguns pontos. Vou escolher a opção de remoção, né, de pontos para a gente ver como que vai ficar aí o resultado. Selecionei aqui, dou um Next, outro Next, nessa tela novamente. Vamos expandir aqui para uns 80%. Aí você pode ir experimentando. E vou deixar aqui como 1 mesmo para a gente ver como que vai ficar. Então, eu dei um apply, foram removidos apenas 7, né? Então eu vou refazer aqui o procedimento, vou aumentar isso aqui para a gente ver se a gente consegue pegar mais pontos de referência. Então, deixei como 0.10, vamos dar um apply. Dessa vez foram 28 localizados, vamos dar um botão Finish e ver aqui os resultados. Veja que já deu mais uma simplificada. Vamos agir agora com um pouco mais ainda de brutalidade, vamos dizer assim. Então seleciona aqui, vai lá em Edit Surface, dessa vez Simplify Surface e eu vou remover mais algumas arestas do nosso MDT. Então Next, Next novamente, vamos aumentar aqui, de repente não vou exagerar muito dessa vez, então vou deixar 70%, Apply. Vamos dar um Finish e ver como que ficou aqui o resultado. Então perceba, pessoal, que está ficando já com uma aparência bacana. Essa parte inferior aqui, né, onde tem essa curva toda, lá no local é mais ou menos assim mesmo, tá? Isso porque existe construções nessa região aqui, então a curva acabou ficando um pouco mais diferenciada ali. No entanto, veja os resultados, galera. A gente conseguiu simplificar bastante. Veja que eu fiz esse procedimento várias vezes. Isso foi até muito bom para que vocês entendam o funcionamento das ferramentas. Não existe aqui uma fórmula mágica, olha, você faz a simplificação com 80, depois com 60, aí não sei o que. Não existe isso aí. É interessante que você vá fazendo esse procedimento de pouquinho em pouquinho. Eu comecei logo já usando 90% e tudo mais, mas eu sugiro que você faça aos poucos. Começa fazendo uma remoção de 50% de arestas, depois de pontos, vê como que ficou o resultado. Né? Faz outra remoção, aumentando, removendo mais 20%, mais 10%, devagarzinho até você achar um ponto que fica esteticamente bacana, mas que não sofreu demais as alterações. Então está aqui os resultados obtidos pela nossa simplificação, observando que isso poderia ter sido feito pelo Agisoft,
mas a gente fez uma simulação onde nós já recebemos um arquivo pronto, todo finalizado, e aí sim nós transformamos para curvas reconhecidas pelo civil, fizemos a simplificação, procedimento bem interessante com layout bacana. Só tome cuidado, né, para não exagerar demais nessas simplificações e perder conteúdo. Vamos puxar a tela aqui e galera, é o seguinte, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não saia daqui sem avaliá-lo, sem deixar o seu gostei, seus comentários, compartilha com seus amigos, segue a gente nas redes sociais, tem aqui Instagram, Facebook, tem as minhas redes sociais pessoais também. Segue a gente lá, acompanha o nosso trabalho e não se esqueça da nossa meta de likes. E com 200 likes a gente vai fazer um vídeo só que no AGSoft mostrando como fazer essa simplificação dessas curvas de nível, né? E mostrando aí como que é essa suavização, como que é feito isso também dentro do AGSoft. Assim, quando você for exportar os seus trabalhos, você, logicamente, com todos os cuidados, você poderá fazer a aplicação desses procedimentos e exportar curvas muito mais elegantes. Beleza, pessoal? A gente se vê então no próximo vídeo e tchau!